O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc está no ar. Apresentamos a série A Conservação da Biodiversidade no Centro da Pauta. Nosso episódio 2, Ciência e Sociedade, Prioridades rumo à Conferência da Diversidade Biológica COP15, em dezembro de 2022, em Montreal, Canadá. Para analisar esta agenda, nosso convidado é o biólogo Braulio Ferreira de Souza Dias, PhD em Zoologia e Biologia Animal pela Faculdade de Ciência da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Dias foi secretário executivo da CDB entre 2012 e 2017 e exerceu a função de secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente e de diretor do Departamento de Conservação da Biodiversidade da pasta. Desde os anos 80, atua como professor adjunto do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, UNB. Boa tarde, Sucena. Boa tarde a todos. Então, a biodiversidade é um tema de interesse global, né? Todos os países têm biodiversidade, todos os países têm interesse na conservação da biodiversidade, todos os países se beneficiam da biodiversidade, né? E dos chamados serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, que vêm do funcionamento dos ecossistemas, né? Então, o oxigênio que a gente respira, a água limpa que a gente bebe, que depende do ciclo hidrológico, onde os ecossistemas filtram essa água, né? Os alimentos, né, que não vêm do supermercado, vêm do campo, vêm das florestas, vêm dos rios, dos oceanos, e os remédios que a gente utiliza, né? Além disso, os serviços ecossistemas são fundamentais na produção de alimentos, por exemplo, as abelhas e outros animais polinizadores, os agentes de controle biológico de pragas, aqueles organismos, principalmente no solo, que fazem a reciclagem de nutrientes. E assim por diante, quer dizer, a gente não se dá conta, mas no dia a dia nós dependemos demais da biodiversidade. E, no entanto, nós estamos perdendo essa biodiversidade no mundo inteiro e todos os países estão preocupados com isso, né? E as suas consequências. E a perda da biodiversidade é devido às ações humanas, né? Então, desmatamento, as queimadas, a exploração não sustentável de recursos pesqueiros, de recursos florestais, não é? A poluição em todas as suas formas, a introdução de espécies exóticas, invasoras de outras regiões, não é? Então, e mais recentemente, as mudanças climáticas, né? Que já começam a afetar a biodiversidade. Então, e nós vamos precisar da biodiversidade para a adaptação às mudanças climáticas, né? Então, tanto na agricultura quanto em outros setores, os recursos genéticos vão ser fundamentais para essa adaptação às mudanças climáticas. Então, em função desse interesse que é de todos os países, foi negociado a Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica, que foi adotada em 1992, né? E em junho de 92 foi aberto para a assinatura dos países para manifestar interesse, a adesão à CDB. A CDB é praticamente universal. Só 2 países membros da ONU é que não fazem parte da CDB. O Vaticano, que normalmente não participa de convenções internacionais, a não ser as convenções nas áreas sociais, e os Estados Unidos, que ironicamente foi o país que propôs, em primeiro lugar, que precisávamos de uma convenção internacional sobre biodiversidade, né? E eles acabaram não ratificando. Mas os Estados Unidos têm leis internas que obrigam a respeitar os direitos dos países de origem da biodiversidade e combatem o comércio ilegal de produtos derivados da biodiversidade. Então, os Estados Unidos também contribui e participa
de certa forma, da convenção. Então, esse é uma convenção global, praticamente de participação universal, são 195 países membros, mais a União Europeia, né? E a convenção ajuda a definir a agenda global de biodiversidade, né? E isso é importante para facilitar a cooperação entre os países, porque essa é uma das funções da ONU. A primeira função da ONU é a promoção da paz, mas a outra atribuição importante da ONU é promover cooperação internacional entre os países em temas de interesse comum. E aí a questão da biodiversidade se enquadra, né? Então isso facilita desenvolver programas governamentais, programas de pesquisa, cooperação bilateral entre os países, cooperações regionais, financiamento internacional para a biodiversidade. Tudo isso segue as orientações da convenção, né? Então, a convenção, através de negociações, ela adota nas conferências das partes, né, conhecida como as COPs, né, ela adota decisões por consenso de todos os países membros, adotando princípios, diretrizes e programas de trabalho. E de vez em quando ela adota e atualiza agendas globais de biodiversidade. Então, uma primeira agenda foi aprovada em 2002 e detalhada em 2004. Uma segunda agenda foi aprovada em 2010, em Nagoya, no Japão, e que estabeleceu as conhecidas metas de Aichi. Aichi é o nome da prefeitura onde fica a cidade de Nagoya, no Japão. E desde da COP14, que aconteceu em dezembro de 2018 no Egito, nós estamos promovendo consultas regionais e consultas temáticas e fazendo negociações para a COP15, para adotar uma nova agenda global de biodiversidade com objetivos de longo prazo até 2050 e metas para 2030. Infelizmente, a pandemia atrapalhou esse processo, né? Impediu reuniões presenciais. Então, a gente teve reuniões presenciais até o início do ano 2020, depois foram interrompidas e só foram retomadas em março desse ano, com uma conferência em Genebra. E tivemos agora, nessa semana que passou, uma segunda conferência em Nairobi, no Quênia, para continuar as negociações em formato presencial. A COP15 estava previsto para acontecer na China, na cidade de Kunming, que é a capital da província de Yunnan, no sudoeste da China, que é tida como a província mais rica em biodiversidade na China. Mas, infelizmente, a China também vem sendo atingida pela Covid e, afinal, nessa semana que passou, foi adotada a decisão de transferir a COP15 para Montreal. Então, a COP15 vai acontecer em dezembro desse ano em Montreal, entre os dias 5 e 17 de dezembro. Mas a China é que vai presidir a reunião, né? E a China deverá presidir os primeiros 2 anos de implementação da nova agenda global, da nova estratégia global de biodiversidade, que deverá adotar novas metas globais, né? Dando continuidade às metas de Aichi, né? Com modificações que então serão adotadas na COP15. Dr. Braulio, quais são os principais desafios para o cumprimento das metas de Aichi, né, que foi um acordo até 2020? O que acontece a partir de agora? Os desafios são muito grandes, né? As metas de Aichi foram metas bastante ambiciosas e nenhum país conseguiu implementar 100% as metas de Aichi, né? São 20 metas.
mas 1/3 das metas foram implementadas em pelo menos 1/3 dos países, né? Então houve um grande esforço em todos os países para implementar e houve avanços importantes. Então eu discordo da avaliação de muita gente de que a implementação das metas de Aichi foi um fracasso. Não foi um fracasso. É que as metas são ambiciosas e os países se mobilizaram para implementar, né? E é muito difícil. Você tem que mobilizar todos os setores do governo, não basta o engajamento do setor ambiental, porque quem destrói a biodiversidade são os outros setores, né? São os setores produtivos, né? Que expandem as áreas de agricultura, de produção de energia, expandem a construção de infraestrutura, expansão urbana, mineração, etc, etc. Então, são essas atividades dos outros setores que causam a perda de biodiversidade. Então, a convenção, esse é o maior desafio da convenção, é esse processo de engajamento dos demais setores de governo e do setor produtivo empresarial, né? Então, se a gente não conseguir envolver todos esses setores para que cada um desses setores assuma a sua parte de responsabilidade, nós vamos continuar a não conseguir implementar plenamente essas metas globais de biodiversidade, né? Um segundo grande desafio é a questão financeira. Tem custo implementar essas metas, né? E a maioria dos países tem dificuldade de acesso a recursos para implementar essas ações, né? O Brasil se beneficiou, por exemplo, de muitos financiamentos internacionais, né, que apoiaram a criação e manutenção de unidades de conservação, trabalhos de implementação do Código Florestal, trabalhos de apoio à implementação de planos de ação nacionais para proteger espécies ameaçadas e assim por diante. Então, graças a esses apoios financeiros internacionais, a gente teve muitos avanços no Brasil. Infelizmente, nos anos recentes, nós temos tido novamente aumento das taxas de desmatamento e de queimadas no Brasil. Então, isso é muito preocupante, né? Mas é preciso que as pessoas entendam que, ao mesmo tempo que a gente tem notícias ruins, nós também temos notícias boas no Brasil. Então tem avanços. Por exemplo, né, nesse momento nós estamos reintroduzindo a ararinha azul lá no sertão da Bahia, em Curuçá, né? Então elas desapareceram da natureza há 20 anos atrás, né? Mas foram conservadas e houve reprodução em cativeiro, especialmente em Catar e na Alemanha. E no ano passado, 50 dessas ararinhas foram reintroduzidas aqui no Brasil. Elas estão ainda em cativeiro, né? A maior parte, mas já algumas ararinhas foram soltas na natureza pela primeira vez. O desafio é saber se essas ararinhas vão conseguir sobreviver, né? Que a ararinha azul, que foi extinta na natureza lá no sertão da Caatinga, né, na Bahia, está sendo reintroduzida. Mas existe grandes incertezas. Será que essas ararinhas criadas em cativeiros vão conseguir sobreviver na natureza? Será que elas vão reconhecer o que é um alimento comestível, o que é venenoso? Será que elas vão conseguir reconhecer e escapar dos gaviões e cobras venenosas e outros predadores? E também, será que o tráfico ilegal de vida silvestre não vai acabar alcançando essas novas ararinhas? Porque aquela região é uma região pobre, né? E infelizmente no passado foi uma das fontes de renda para algumas famílias caçarem animais raros para vender vivos para o comércio internacional, né? E a ararinha azul aparentemente
entrou em extinção na natureza por causa disso, né? Também a destruição dos habitats dessas ararinhas. Elas vivem em matas de galerias ao longo dos riachos afluentes do Rio São Francisco, né? E o Rio São Francisco sofreu grandes impactos com as hidrelétricas, né? De Sobradinho, de Xingó e outras hidrelétricas lá na região de Paulo Afonso, que destruíram uma boa parte das matas, né, ao longo do Rio São Francisco, né? Então esse é o grande desafio. Então a soltura da ararinha está sendo feita aos poucos para ver quais são os resultados, e a gente espera, né, que em seguida outras ararinhas possam ser soltas na natureza, né? Também está sendo feita a mesma coisa com o mutum de Alagoas. Também é outra espécie de ave que se extinguiu na natureza e cuja sobrevivência foi mantida em cativeiro aqui no Brasil, né? E ela também está em processo de reintrodução na Mata Atlântica de Alagoas, lá na região de Murici, né? Então estamos torcendo para isso dar certo. Então, é o que eu estava dizendo, tem notícias ruins, né, como o aumento do desmatamento, queimadas, mas tem notícias boas, né, de avanços em projetos de conservação. E professor, qual a importância da base científica, né, da Convenção da Diversidade Biológica? Então, a implementação da Convenção de Biodiversidade é totalmente baseada em ciência, né? Biodiversidade é muito complexo, você tem uma grande quantidade de espécies, você tem uma diversidade da ecologia das espécies, você tem uma diversidade de desafios a serem superados, né, para promover a conservação e recuperação dessas espécies, né? Então, e também para promover restauração de ecossistemas, né? Então, a ciência é que dá a base para essas ações, né? Existe muita literatura mostrando o fracasso de muitas iniciativas bem intencionadas de conservação e restauração no mundo inteiro que fracassaram por não ter tido uma base científica adequada, né? Por exemplo, vários projetos de restauração de manguezais em diferentes regiões do mundo fracassaram por falta de consideração da ecologia das espécies de árvores do mangue e sua relação com o ciclo hidrológico, né? Porque o mangue vive na interface entre o mar e a parte continental com água doce, né? Então é uma situação de equilíbrio ecológico muito delicado, né? Então muita gente saiu plantando mudas de espécies de mangue sem considerar isso, e isso levou ao fracasso de muitos projetos. Então é dinheiro jogado fora, né? Então, por exemplo, restauração de matas de galeria no Brasil. A gente tem que levar em consideração a ecologia de cada espécie de árvore para saber onde plantar. Então tem espécies que vivem junto aos rios e que estão adaptadas à inundação, então elas toleram inundação. E tem espécies que vivem mais afastada dos rios, na margem, no outro lado dessas matas de galeria, em áreas um pouco mais secas, não sujeitas à inundação. Então, se você planta uma árvore que não está adaptada à inundação na beira dos rios, elas vão morrer quando forem inundadas por uma inundação. Então, coisas básicas, mas é ciência, quer dizer, você tem que saber fazer uso da ciência para poder orientar as políticas e os programas e as ações de conservação, né? Tanto ações de governo quanto ações das empresas e das pessoas. No Tocante ao Brasil, o que a gente pode falar a respeito assim, de quais seriam as nossas principais ações, né, que a gente deve ter como prioridade, né? Então,
eu acho que está muito claro para todos que o principal problema no momento tem sido o aumento do desmatamento, né? Principalmente na Amazônia e no Cerrado, né? Mas, na verdade, nós temos visto o aumento do desmatamento em todos os biomas do Brasil, né? Inclusive na Mata Atlântica. Então, esse é o maior desafio no momento para o Brasil, né? E a maior parte desses desmatamentos são ilegais. E boa parte desses desmatamentos estão associados com invasão de terras públicas, de forma ilegal. São os chamados grileiros, né? Que fazem exploração ilegal de madeira, exploração ilegal de ouro nos garimpos, né? Então, a maior parte dessas atividades são ilegais, quer dizer, a legislação brasileira já define que essas atividades não podem acontecer. O que está faltando é ação de governo, né? Quer dizer, o governo tem a obrigação de cumprir a legislação e fazer cumprir a legislação. Infelizmente, isso não está acontecendo atualmente, né? Não é só o problema do desmatamento. Nós tivemos em 2020 um grande incêndio no Pantanal, por exemplo. 1/3 do Pantanal queimou. E queimou por quê? Porque não houve uma cheia naquele ano no Pantanal. E por que não aconteceu a cheia? Por causa de uma seca muito grande. E por que ocorreu essa seca? Por falta de transferência de umidade da Amazônia para o Pantanal. E por que isso aconteceu? Aparentemente por causa de um processo de aquecimento do Atlântico Sul. Então, com o aquecimento do Atlântico Sul, tem mais energia no Oceano Atlântico Sul e isso desviou as correntes atmosféricas que atuam em cima do oceano mais para o norte. Então, boa parte da umidade que seria transferida para a Amazônia pelos ventos alísios acabou indo para o Caribe e para a América Central e não para a Amazônia. Então, faltou água a ser transferida para o Cerrado, para o Pantanal, etc., né? Então, já é uma consequência de mudanças climáticas, né? Então, isso seria uma prioridade inicial. Outra prioridade é que a ONU declarou essa década de 2021 a 2030 como a década da ONU da restauração de ecossistemas. E o Brasil tem muitos ecossistemas degradados. Então, essa deveria ser uma das prioridades do Brasil, a restauração de ecossistemas. Felizmente, a gente tem muitas experiências no Brasil com restauração de ecossistemas, né, a nível mais local. Temos muitos especialistas que entendem de como fazer bem feito restauração de ecossistemas, mas é preciso ganhar escala. Então, nós precisamos de programas de grande envergadura, por região, por bioma, com ampliação de financiamento, etc., né? Então, esse seria outro grande objetivo. No início do ano passado, foi aprovada a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Então, isso é muito importante, definiu todas as regras. Mas o presidente, ao sancionar a lei, vetou todos os artigos que identificavam as fontes de financiamento dessas políticas. Então, é uma lei que nasceu manca, ela não tem como ser implementada dessa forma. Então, nós precisamos resolver a curto prazo de onde a gente poderá utilizar fontes de recursos financeiros para financiar pagamentos por serviço ambiental. O Brasil já tem muitos projetos locais, muitos projetos pilotos de pagamento por serviço ambiental, então a gente sabe fazer, tem lições aprendidas, mas falta ganhar escala e para isso o fator limitante é financiamento, né? Temos outros desafios. Então, agora, recentemente, o Ministério do Meio Ambiente lançou a nova lista de espécies ameaçadas de extinção, de flora e de fauna. Né? E a lista da flora, em particular, aumentou muito, aumentou em mais de 1.000 espécies. Né? Então, isso é um grande desafio. Então, nós temos agora que mobilizar a comunidade conservacionista, a comunidade acadêmica,
os órgãos estaduais e outros para desenvolver novos planos de ação para a conservação dessas espécies ameaçadas, porque não basta colocar essas espécies numa lista, né? Isso sozinho não vai resolver o problema, né? Então é preciso ampliar esses esforços. Outra coisa que nós precisamos fazer é rever os subsídios públicos, as isenções fiscais e os incentivos econômicos que o governo federal e os governos estaduais dão para atividades econômicas. Boa parte desse recurso financia atividades insustentáveis do ponto de vista ambiental. Elas estão contribuindo para a degradação do meio ambiente, para a poluição do meio ambiente. Eu posso dar um exemplo: o financiamento da atividade de pesca no Brasil, né? Então, é o governo que subsidia a construção de novos barcos de pesca, a compra de apetrechos e a aquisição de combustível. E o resultado disso é a sobrepesca. Então, está aumentando o esforço de pesca e a consequência disso é a redução dos estoques pesqueiros. Então, a pesca no Brasil é completamente insustentável. Então, isso tem que mudar. Não é só a pesca, mas eu quis dar esse exemplo. Professor, quais são suas orientações à sociedade para que possa se aproximar e se engajar mais na agenda da biodiversidade? Então, isso é um problema. Hoje em dia, cerca de 85% da população brasileira vive em cidades e, portanto, longe da natureza, né? E, portanto, esses temas da biodiversidade parecem muito distantes para a maioria das pessoas. Mas as pessoas, como eu falei no início da entrevista, não se dão conta de como nós dependemos da biodiversidade. Tem jornalistas que têm feito entrevistas nas ruas em diferentes cidades do mundo e perguntado, por exemplo, para as pessoas nas ruas, de onde vem a água que você bebe? Ninguém soube responder essa pergunta em nenhuma cidade do mundo. É impressionante. Quer dizer, as pessoas têm que começar a ligar uma coisa com a outra. Quer dizer, se você nem sabe de onde vem a água que você bebe todo dia, né, de repente alguém começa a destruir aquela área de mananciais, né, e você só vai perceber quando começar a faltar água, né? Então as pessoas têm que começar a prestar mais atenção na destruição do meio ambiente e nos esforços de conservação e restauração para manter o seu bem-estar, né? Quer dizer, manter a oferta de água limpa, manter a oferta de alimentos saudáveis, sem excesso de resíduos de agrotóxicos, por exemplo. Nós temos que respirar um ar puro e com oxigênio. E as pessoas têm que lembrar que o oxigênio é produzido pelas plantas e pelas algas, né? Então, se a gente continuar destruindo a natureza, vai diminuir a oferta de oxigênio. Então, é preciso que a sociedade se informe melhor sobre as questões ambientais, porque isso afeta as pessoas. Então, muita gente acha que a agenda de biodiversidade é só o problema da possível extinção de algum passarinho bonito, com alguma ave bonita como a ararinha azul. É muito mais do que isso, né? Isso a gente podia dizer, a ponta do iceberg, né? Quer dizer, o problema é muito maior, né? Com as mudanças climáticas, vai haver impactos imensos sobre a agricultura no mundo inteiro. Então, nós vamos ter grandes riscos de falta de produção de alimentos no mundo inteiro. E a solução para isso é usar recursos genéticos e manter ou restaurar serviços ecossistêmicos como polinização. Só que se a gente continuar perdendo a biodiversidade, isso não será possível, né? Então as pessoas têm que dar conta de que esses impactos na natureza vão se refletir em consequências para cada um de nós, né? E, portanto, é fundamental que a sociedade entenda isso, acompanhe essas questões. A COP15 vai acontecer no final do ano, mas há um grande risco de fracasso na COP15, porque a Covid inviabilizou reuniões de negociação durante 2 anos, e só recentemente foram retomadas as negociações presenciais.
Só 2 sessões de negociação que a gente teve em março e agora em junho não foram suficientes para promover acordos. Então há um grande risco de que a gente não seja capaz de fazer bons acordos e acordos para metas ambiciosas na COP15 em dezembro. E isso vai afetar todos nós. Professor Braulio, por favor, fale um pouco do conceito de Gaia no contexto, né, da biodiversidade. Então, infelizmente hoje em dia as pessoas acham que os humanos não fazem parte da natureza, né? E que nós somos imunes, digamos assim, ao que acontece na natureza. Que a gente pode destruir a natureza e substituir com tecnologia, né? Isso é uma ilusão, não será possível, né? E nós somos parte da natureza, totalmente. Claro que nós somos seres diferenciados, e isso deveria resultar em maior responsabilidade dos seres humanos, porque nós estamos destruindo a natureza. E a natureza nós temos hoje quase 2 milhões de outras espécies conhecidas, mas a ciência ainda não conseguiu descrever a maioria das espécies que existem, né? Então é possível que existam mais de 100 milhões de espécies no mundo, né? E que direito nós temos de extinguir essas outras espécies? E quais seriam as consequências das extinções dessas outras espécies sobre nós, né? Então é preciso rever a forma com que a gente vive, né? Então, em Nagoya, em 2010, foi aprovada uma visão de biodiversidade para 2050, onde os países, os governos de todos os países concordaram que pelo menos até 2050 a gente tem que voltar a viver em harmonia com a natureza, conservando a biodiversidade, mantendo os serviços ambientais para inclusive o bem-estar humano. O cientista Edward Wilson, de Harvard, que foi um dos maiores especialistas em biodiversidade do mundo, que infelizmente faleceu em dezembro do ano passado, publicou um livro em 2016 chamado Half Earth, quer dizer, metade da Terra. Então, ele propõe que, no mínimo, metade dos ecossistemas terrestres e aquáticos, inclusive marinhos, deveriam ser mantidos para as demais espécies. Nós não poderíamos ocupar mais do que 50% dos ecossistemas do mundo para nosso benefício exclusivo. E, no entanto, é isso que nós estamos fazendo, né? Existe a pegada ecológica, né, como uma forma de medir o tamanho do impacto humano na Terra, que calcula o impacto cumulativo do consumo de energia, de alimentos, de água, etc, etc. E atualmente nós precisaríamos, para manter em equilíbrio o nosso consumo, nós precisaríamos mais de um planeta Terra, no mínimo 1,5 planeta. E não temos esse 1,5 planeta, nós só temos o planeta Terra. Tem bilionários investindo na construção de foguetes para que no futuro a gente possa levar levas de humanos para viver em outros planetas. Isso é ilusão. Isso é ilusão total. Será completamente inviável isso. A nossa melhor chance é cuidar melhor do nosso planeta. Gratidão, professor Braulio. Até um próximo encontro. Foi um prazer, Sucena. Um abraço. Tchau, tchau.